E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui, e ontem foi dia de AEW Revolution, no qual foi um pay-per-view que na minha opinião foi ótimo, foi excelente. Tivemos o fim da carreira de Sting, e uma luta que vocês podem ter certeza que vai concorrer à melhor luta do ano. Na minha opinião, já é a melhor luta do ano. Então, sem mais delongas, partiu para a nossa análise do AEW Revolution. E começamos com uma luta de 12 homens, 6 contra 6 no Zero Hour, que é o kickoff do AEW Revolution. Uma luta entre o grupo Bang Bang Scissor Gang contra Jeff Jarrett, Jay Lethal, Satam Singh e o Private Party com Willie Mack. E eu sinceramente eu não sei o que está acontecendo com esse grupo, eu não tô achando graça nenhuma nesse grupo gigantesco que é o Bang Bang Scissor Gang, que é a junção do Bullet Club Gold com o The Acclaimed. Fora que o Jay White, cara, não é o lugar do Jay White estar, que é um kickoff de um show. O cara, ele merece muito mais, ele merece estar no main show, numa luta de protagonismo. A gente tá nessa história do Max Caster errar os raps dele. E assim, vamos ser sinceros, não sei se vocês perceberam, mas o primeiro rap dele, que ele errou mesmo. Aquilo ali não foi storyline não. Eles só pegaram essa situação e resolveram fazer isso nos outros shows, meio que fingindo que ele tá errando. Mas o primeiro ele errou de certeza. Aí estão fazendo com que ele erre esses aí, pra depois ter uma briga entre o Bullet Club Gold e o The Acclaimed. É isso que vai acontecer, porque ninguém quer saber desses títulos da Ring of Honor de trios e esses títulos de trios da AEW. Então o pessoal tá cagando pra isso. E fora que tá jogando o Jay White pra baixo e o The Acclaimed também. Então já não tá sendo muito legal. Acho que já tá na hora de quebrar esse grupo gigantesco que não faz diferença nenhuma pro show. E então no final da luta nós vimos Jay White aplicando um Blade Runner em Willie Mack para conseguir a vitória. Agora vamos para a segunda luta do Zero Hour do Kickoff, que é uma tag team match entre Julia Hart e Sky Blue contra Chris Statlander e Willow Nightingale. E assim, apesar de estar acompanhando as lutas da Julia Hart, da Sky Blue, da Chris Statlander e da Willow Nightingale, não é uma storyline assim entre elas que eu esteja ligando tanto. E no final nós vimos aí a Statlander e a Nightingale vencendo com o Dr. Bomb em Sky Blue. Eu acho que daqui pra frente nós vamos ter aqui um heel turn, não sei se é da Statlander ou da Nightingale. Acredito que seja da Statlander, porque eu acho que não teria nenhum sentido do Stokely Hathaway, que querendo ou não é um heel, estar ali com elas. Então vocês podem ter certeza que deve ter um heel turn entre essas duas. E então finalizamos o nosso Zero Hour e vamos agora para o nosso main show. E a primeira luta é pelo TNT Championship, entre o campeão Christian Cage do Patriarcado contra Daniel Garcia, o desafiante. E a luta ela foi sim muito boa, mas eu achei do fundo do meu coração que essa luta seria vencida pelo Daniel Garcia. Inclusive nas minhas apostas eu chutei que seria Daniel Garcia, mas aí também não tivemos a participação do Adam Copeland, ele acabou não invadindo o ringue. E os números do Patriarcado, do grupo do Christian Cage, acabaram valendo mais ali do lado de fora do ringue. Praticamente todos interferiram e o Daniel Garcia ficou por baixo. Por um momentinho eu achei que o Daniel Garcia iria vencer, até porque o público estava super hypado com ele. Mas por um outro lado, cara, eu não quero que o Christian Cage perca esse cinturão. E eu acho que quem vai tirar esse cinturão ali dos ombros do Christian Cage será o Adam Copeland. E no final dessa luta, depois de todas as interferências do Patriarcado, nós vimos Christian Cage retendo o cinturão contra Daniel Garcia, aplicando um Kill Switch. E agora a próxima luta da noite é pelo AEW Continental Crown Championship, uma luta entre Eddie Kingston contra Bryan Danielson. E se o Bryan Danielson perder essa luta, ele vai ter que apertar a mão do Eddie Kingston. E é aquilo, galera, pra quem gosta muito de Puroresu, pra quem gosta muito dessas lutas com muita porradaria à la luta livre japonesa, pode ter certeza que gostou dessa luta. E apesar da gente parece que ter visto essa luta 1 milhão de vezes, ela não deixou a desejar e ela foi sim muito boa. E infelizmente eu vejo muitas pessoas falando besteira do Eddie Kingston porque, sei lá, ou ele tá gordo,
ou ele é desleixado no ringue ou algo do tipo. Mas eu tenho que fazer justiça pro atual campeão e falar que ele foi muito bem, fora que Daniel Bryan fez dele uma estrela maior ainda no ringue. E no final nós vimos Eddie Kingston retendo seu cinturão, o Continental Crowd Championship, com um Powerbomb em Bryan Danielson. Aí naquele momento pareceu que o Bryan Danielson não ia apertar a mão do Eddie Kingston, porém ele acabou apertando a mão do seu oponente e acabou até levantando a mão do Eddie Kingston e comemorando até com ele no ringue. E achei até bem bacana, apesar do Bryan Danielson ser um heel. E então nós temos Eddie Kingston como campeão, ele continua como campeão e eu não sei quem pode tirar esses cinturões dele, porque são 3 o Continental Crown. Então vamos ver o que vai acontecer pra frente aí nos próximos episódios do Dynamite, do Collision e do Rampage. A próxima luta da noite é um All-Star Scramble Match, uma luta entre Brian Cage, Chris Jericho, Dante Martin, Hook, Lance Archer, Magnus, Powerhouse Hobbs e Wardlow. E é aquilo, quando você coloca muitos lutadores no ringue ao mesmo tempo, é uma confusão, a luta se torna muito caótica. Ah, e vale lembrar que quem vencesse essa luta ia receber uma chance pelo título mundial de Samoa Joe. Agora, quando você vê os competidores, você vê Chris Jericho, sim, poderia ser um concorrente pelo título de Samoa Joe. Você vê o Brian Cage, talvez, Lance Archer, sei lá, ele aparece uma vez a cada milênio pra poder lutar. Magnus, pô, eu não sei nem o que ele tá fazendo nessa luta. É um lutador que veio da Conselho Mundial de Luta Livre pra fazer umas aparições. E eu não sei o que ele fez pra poder merecer estar aí. Mas enfim, temos aí o Powerhouse Hobbs, que poderia ser sim um concorrente pelo título de Samoa Joe. O Hook, né? Talvez, ele até já lutou contra o Samoa Joe, mas não foi a menina dos meus olhos, não me encheu os olhos. E temos aí o Wardlow, que na minha opinião essa luta foi construída toda em volta dele para que ele pudesse vencer essa luta, para poder lutar contra o Samoa Joe, e foi ele mesmo que venceu. Ele aplicou um Last Ride em Dante Martin e acabou vencendo a luta. Então o que acontece? Eu acho, na minha opinião, eu não sei quanto tempo ainda o Adam Cole vai continuar machucado, mas eu acho que essa oportunidade que ele conseguiu pelo título mundial, ele vai acabar cedendo pro Adam Cole. O que vocês acham? Ou ele realmente vai lutar contra o Samoa Joe pelo título mundial? Comenta aí embaixo o que vocês acham. Agora nós temos uma luta pelo cinturão, uma luta pelo AEW International Championship. Orange Cassidy, o campeão, contra o Roderick Strong, representando o Undisputed Kingdom. E essa luta, meu amigo, foi uma luta que o Roderick Strong acabou com as costas do Orange Cassidy. Ele simplesmente destruiu o cara no ringue, focou o tempo inteiro nas costas dele. Teve até um momento que ele mandou um powerbomb na parte de cima ali do corner em Orange Cassidy, que pareceu que machucou demais. E no final não teve, na minha opinião, uma escolha mais certa do que o Roderick Strong vencendo o Orange Cassidy, até porque o Undisputed Kingdom, na minha opinião, precisava de um cinturão, precisava ganhar um certo momento, porque eles estavam sendo feitos de gato e sapato por um cara só, que era o Orange Cassidy. Então foi o momento certo e foi a escolha acertada. E então nós vimos Roderick Strong conquistando o cinturão de Orange Cassidy através de um End of Heartache. Após a luta nós vimos Mike Bennett e Matt Taven subindo no ringue para comemorar junto de Roderick Strong, mas do nada, atrás deles acaba aparecendo Kyle O'Reilly. Ele está retornando aos ringues da AEW. Ele fica olhando ali com uma cara meio que bolado, ele estava com uma cara muito, mas muito nervoso. Aí então ele abraça Roderick Strong e Mike Bennett, que acabou lhe dando a camisa do Undisputed Kingdom para ele poder colocar. Mas aí ele olhou a camisa, recusou a camisa e sussurrou alguma coisa ali no ouvido do Roderick Strong antes de sair do ringue sozinho. E o que será que vai acontecer com o Undisputed Kingdom com esse retorno de Kyle O'Reilly?
Próxima luta da noite é uma tag team match entre o Blackpool Combat Club, o time de Jon Moxley e Claudio Castagnoli, contra o time de FTR, Dax Harwood e Cash Wheeler. E bom, essa luta foi seguindo as outras lutas do card e não decepcionou nem um pouco, foi uma luta sim muito boa, apesar de não ter nenhum build para poder ir para o pay-per-view, não tem uma história envolvida entre eles simplesmente quiseram lutar e foi colocado no pay-per-view. E eu acho um crime o FTR, uma outra tag team, não está disputando os cinturões de tag team, e então a gente resolve colocar eles no pay-per-view em uma luta aleatória, uma tag team match que não vale nada. E então, depois de 1 milhão de falsos finishers, nós vimos Jon Moxley e Claudio Castagnoli vencendo com um Bulldog Choke em Dax Harwood. E agora, aquele momento da noite que todos vocês esperam, ou pelo menos eu espero, que é Timeless Toni Storm entrando no ringue. E essa luta é pelo AEW Women's World Championship, a luta pelo título mundial das mulheres entre Timeless Toni Storm contra Deonna Purrazzo. E assim, na minha opinião, essa luta foi muito rápida. Claro, ela não foi rápida. Ela foi rápida de acordo com as outras lutas que você tinha no card. Tanto a Toni Storm contra a Deonna Purrazzo são excelentes lutadoras e eu acho que elas poderiam ter feito muito mais se a luta fosse um pouco mais demorada. E bom, pra quem me conhece e assiste os vídeos desse canal sabe que a Toni Storm, na minha opinião, ela tem os melhores gimmicks de todo o Pro Wrestling nesse momento. E a Deonna Purrazzo é uma excelente wrestler, apesar de ter boteado alguns golpes em lutas passadas. E então, no final dessa luta, nós vimos a distração de Mariah May, que ela tava ali de cosplay de Toni Storm, ela foi tentar distrair a Deonna Purrazzo e a Toni Storm se aproveitou da situação aplicando um Storm Zero em Deonna Purrazzo para conseguir a vitória e reter o cinturão. E agora teremos Will Ospreay contra Konosuke Takeshita, os dois membros do Don Callis Family, e nessa luta, na minha opinião, foi a melhor luta da noite e quem sabe a luta do ano. E pra você que gosta de luta livre, pra você que curte assistir luta livre, pra você que ama professional wrestling, pra você que ama luta livre, é uma luta que fica guardado na cabeça da gente e é passada de geração para geração. O Konosuke Takeshita e o Will Ospreay são excelentes lutadores. O Konosuke Takeshita já vinha fazendo excelentes lutas. E cara, o Will Ospreay é o Will Ospreay. Parece que o cara não faz nenhuma luta ruim. É aquele tipo de luta que você fica grudado. Se você perder algum momentinho, se você parar pra ir no banheiro, se você piscar, você vai perder um momento importante dessa luta, e foi exatamente o que ela entregou pra gente. E no final nós vimos Will Ospreay acertando um Tiger Driver 91, logo depois de um Hidden Blade atrás ali da nuca de Konosuke Takeshita para vencer o combate. E esse é o tipo de luta que você indica para um amigo seu, aquele seu amigo que tá afim de começar a assistir luta livre, aí você pensa, qual tipo de luta eu passo pra ele poder começar a amar, a gostar do que eu assisto. É esse tipo de luta que você mostra, Will Ospreay e Konosuke Takeshita. E agora nós temos a Triple Threat Match, a ameaça tripla pelo título mundial da AEW. O campeão Samoa Joe contra Swerve Strickland e Adam Hangman Page. E é aquilo, esse pay-per-view não decepcionou nem um pouco, foi mais uma luta que foi extremamente boa, porém não foi tão boa quanto a sua luta antecessora, que foi Will Ospreay contra Konosuke Takeshita. E é aquilo, galera, é muito complicado você jogar os lutadores para poder lutarem logo depois dessa luta, por causa que você tem que tentar pelo menos chegar no nível da luta anterior, que foi essa, que na minha opinião foi a melhor luta do ano. Aí você tenta ficar nesse nível de luta e tudo que você faz, você fica naquele nervosismo e parece que você vai entregar menos do que foi entregue na luta anterior. E eu já vou dizendo, eles não decepcionaram, os três lutadores não decepcionaram, mas a luta anterior foi muito melhor. No final nós vimos aí Samoa Joe vencendo o combate após aplicar um Coquina Clutch em Hangman Page. E é aquilo, gente, vai chegar um momento que Swerve Strickland vai ser o campeão mundial da AEW,
pelo que eu li algumas notícias depois do pay-per-view, acho que o Hangman Page, ele vai tirar um tempinho da AEW, ele vai parar para descansar um pouquinho, então o Swerve Strickland ele vai aproveitar esse momento ainda para crescer mais um do personagem dele, e ele vai ser campeão em algum momento, só que não foi agora. E então vamos para o main event da noite, onde todo o pay-per-view foi construído em cima, e essa luta é uma Tornado Tag Team Match pelos títulos da AEW de Tag Team, e a luta de despedida da icônica carreira de Sting. E tivemos muitas lendas ali sentadas do lado de fora do ringue. Nós tivemos ali do lado do ringue Ric Flair, Ricky Steamboat, e cara, essa luta foi cheia, mas cheia de coisas. E nas entradas a gente já começou a perceber o quão especial era essa luta, onde vimos ali os filhos do Sting, um vestido de Surfer Sting, e do outro lado o Sting da NWO Wolfpack, para logo depois entrar o patriarca da família, o Sting, o verdadeiro Sting, junto com seus dois filhos. Foi um momento muito bacana e ele entra com a música Seek and Destroy do Metallica, do qual eu sou extremamente fã, adoro Metallica. Quando tocou essa música, quando tocou o iniciozinho dela, já começou a arrepiar tudo aqui. E pra quem não viu e quem não lembra da época da WCW, o Sting usou essa música como entrada dele para os combates. E foi bacana terem colocado essa música de despedida pra ele na entrada dele. E bom, teve algumas coisas que marcaram essas lutas, e eu acho que o que marcou mais essa luta foi quando o Darby Allin colocou ali um dos Young Bucks naquela mesa ali de vidro. Ele pulou lá de cima daquela altura gigantesca e caiu diretamente com as costas naquele vidro. E é aquilo, né, gente? Quando a gente pega vidro ali de verdade, as costas ficam completamente acabadas. E não demorou muito para ele começar a sangrar. E sangrou muito, por sinal. E como eu disse no início, foi uma luta socada de coisas. Tivemos ali um momento em que o Ricky Steamboat tomou até uma cadeirada na barriga e o Ric Flair acabou entrando no ringue para poder proteger o Sting logo depois que ele foi jogado numa mesa de vidro. E no final dessa luta nós vimos Sting aplicando um Scorpion Deathlock para vencer o combate e encerrar definitivamente a sua lendária carreira. Após o combate, ele pegou o microfone e ele agradeceu os fãs, dizendo que essa noite é uma noite que jamais ele vai esquecer. Ele agradece a Darby Allin e se pergunta quantos pontos serão necessários para consertar as costas dele. Ele fala que ele era um cara que assumia riscos na juventude e que continua sendo assim agora. E então o show termina logo em seguida, sem ele poder falar mais alguma coisa. Mas se você quiser acompanhar, você vai lá no Twitter, né, no X da AEW, o X oficial da AEW, e você consegue ver o que aconteceu logo depois dessa luta, no qual ele chamou até o Tony Khan para o ringue. E bom, antes de eu finalizar esse vídeo, foi uma honra para mim poder cobrir esse pay-per-view e essa última luta da carreira do Sting, a lendária carreira do Sting, que fez parte aí da infância de muitas e muitas pessoas. E então nós daqui da Somos Pro Wrestling gostaríamos de agradecer pela carreira do Sting e a tudo que ele nos proporcionou. Muito obrigado, Sting. E agora eu quero saber de você, o que você achou desse pay-per-view? Cumpriu com as suas expectativas? E a última luta da carreira do Sting, foi bacana? Você gostou? Comenta aí embaixo pra gente. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, Somos Pro Wrestling. Valeu e fui!